Eu gosto muito de um escritor e psicólogo, Augusto Cury, muito conhecido. Ele tem algumas dicas importantes para os pais, algumas dicas importantes para quem é professor. E ele escreveu um livro, na verdade é uma coleção de livros chamada A Inteligência de Cristo. E segundo o autor, a intenção dele, quando ele começou a estudar Jesus, era provar para toda a humanidade que Jesus era um personagem criado na imaginação humana, que Jesus não foi verdadeiro, que a Bíblia ela era como um livro de poesias. Essa era a intenção inicial desse autor. E a partir do momento que ele foi estudando a vida de Jesus, ele foi pesquisar Jesus, ele foi até Jerusalém, onde havia as histórias, ele percebeu que era impossível uma mente humana criar um ser tão real, tão profundo e tão maravilhoso como o nosso Senhor. E num dos livros dele, eu li toda a coleção, não lembro qual exatamente, mas ele fala de Pedro. Muito interessante. Então ele analisou a mente humana, estudou, e ele cita no livro, para ficar um pouco mais didático, para nós entendermos, que o nosso cérebro é como se fosse ruas, e cada rua ela é marcada por um momento. E ele diz uma coisa muito interessante, que as decepções elas nos marcam mais do que as alegrias. Será que isso é verdade? Será que se eu te perguntasse hoje qual foi a maior decepção da sua vida, logo lhe vem à mente, mas qual foi a maior alegria? Muitas vezes nós temos um pouco de dificuldade, porque as decepções nos marcam mais do que as alegrias. Então aqui nós vemos esse contexto de Jesus morto. Nós precisamos entender o que estava passando no coração dos nossos irmãos discípulos daquela época. Jesus havia sido enviado como Messias, o prometido. Ele era a esperança de Israel. Ele era aquele que iria salvar Israel daqueles reis perversos, daqueles homens que não estavam distante de Deus. De repente se apresenta um menino cheio da graça e do poder do Senhor, e as pessoas começaram a observar Jesus, e a esperança ela foi nascendo novamente no coração daquelas pessoas. Um menino nascendo de uma virgem, um menino que tinha sido a promessa para Israel, um moço que onde andava curava, as suas mãos curava, ele curou cegos, leprosos, ele ressuscitou o filho da viúva. Ele era um Senhor, ele era um homem cheio da graça e do poder de Deus. As pessoas queriam negar que Jesus veio de Deus, mas as suas obras eram irrefutáveis. Jesus, ele fazia milagres no meio do povo. E as pessoas, seus discípulos, começaram a caminhar com ele e ver toda aqueles milagres que aconteciam, começaram a se alegrar, começaram a sentir esperança novamente, começaram a sentir que algo ia mudar. E assim Jesus viveu até os 33 anos. Ele começa o seu ministério em Caná da Galileia. Ele foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, e diz a palavra do Senhor que ele foi junto com seus discípulos, e chegando lá, faltou vinho. Faltou vinho naquele casamento, o vinho que na simbologia bíblica significa alegria. Aquele noivo, ele deve ter ficado muito aflito, porque era costume de Israel que os casamentos não faltavam vinho. E a necessidade foi comunicada a Jesus pela sua mãe. A sua mãe diz: não tem mais vinho. E Jesus responde: que tenho eu contigo,
mulher. Ainda não é chegada a minha hora. E eu gosto dessa passagem porque Jesus tinha hora. Jesus tinha hora para entrar em cena, e às vezes nós queremos tudo para agora. Nós não queremos esperar Deus fazer. Nós muitas vezes temos dificuldade em aceitar que para toda a nossa vida tem um tempo determinado. Mas para Jesus tinha também. Ele sendo o Senhor, ele sendo enviado de Deus, ele também teve que aguardar o momento que ele entraria em ação. Mas o que eu acho mais impressionante nessa passagem também é que mesmo ele dizendo que não era a sua hora, ele realizou aquele milagre. Ele mandou encher aquelas talhas de água e transformou a água em vinho. E não era qualquer vinho, era o melhor vinho, era vinho de boa qualidade. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, ele faz o melhor. E aqui esses discípulos estavam com o coração amargurado. Eles estavam decepcionados. Eles estavam angustiados. Quantas vezes nós não estamos assim também? Nós nos decepcionamos com as pessoas, nós nos decepcionamos com situações, nós nos decepcionamos com os nossos superiores, com familiares. Nós muitas vezes nos decepcionamos. Eles estavam assim, a sua esperança estava acabada. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus morreu, eles foram ali comentando: e agora? Olha, eu pensei que Jesus seria o rei, eu pensei que Jesus assumiria o reino de Israel, eu pensei que ele iria nos livrar da mão desses perversos, mas ele morreu, ele foi crucificado. Você viu Jesus, ele derramou a última gota do seu sangue naquela cruz, e agora nós não temos mais esperança. Aleluia, Jesus. Mas Maria, mesmo decepcionada, ela nos ensina a fazer algo muito importante: a buscarmos o Senhor nas nossas decepções, a irmos de encontro com Jesus quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos amargurados. Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos derramar o nosso lamento diante do Senhor, nós devemos buscar o Senhor nas nossas aflições, nós devemos falar com Deus. E foi isso que ela fez. Ela estava todos decepcionados, todos estavam sem esperança, já não tinha mais esperança de encontrar com Jesus. Mas ela foi ao túmulo, ela foi onde Jesus havia sido enterrado, dentro do coração de adorador daquela serva. Ela queria prestar a última homenagem a Jesus. Ela queria ir lá, talvez levar um perfume, talvez levar uma flor, talvez enfeitar aquele sepulcro no coração dela, no coração daquela serva. Ela já não foi pedir mais nada para Jesus, mas ela foi servir. Ela foi fazer algo em homenagem àquele que ela viu realizar tantos milagres, aquele que ela viu tanta bondade, aquela pessoa que estava com um coração tão cheio de Deus. Ela foi até o sepulcro para servir a Jesus. E sabe o que acontece? Quando nós temos o coração de adorador, Deus nos surpreende. O nosso Deus que nós servimos é um Deus de surpresas, é um Deus de coisas novas, é um Deus de momentos novos, é um Deus que faz coisas novas. Isaías diz: olha, eis que agora farei uma coisa nova, e agora haverá luz. O nosso Deus é um Deus que vira cativeiro, o nosso Deus é um Deus que muda o coração das pessoas, o nosso Deus é um Deus que faz da velha criatura uma nova criatura para a glória do Senhor. O nosso Deus é aquele que traz o pecador, o imundo, ele limpa e ele fica limpinho e bonito para a glória do nome do Senhor. Por isso nós não devemos desanimar, por isso nós não devemos deixar que o desânimo tome conta do nosso
nosso coração, e o Espírito de Deus nessa noite, Ele está nos convocando a nos levantarmos na sua presença, a nos animarmos na presença do Senhor, a buscarmos aquilo que é lá do alto, que vem como refrigério para a nossa alma, para que nós tenhamos forças para caminhar. Nós não podemos ficar abatidos, nós devemos buscar ao Senhor. E é muito interessante o que aconteceu aqui, porque quando Lázaro morreu, diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele não foi até lá imediatamente. Ele ficou onde Ele estava por 4 dias. Sabe, irmãos, que às vezes as coisas pioram para melhorar. Você sabe que o nosso Deus, Ele tem poder para deixar uma situação agravar, para que ela melhore. Você pode crer nisso? Se Jesus tivesse ido de encontro a Lázaro, era só mais uma cura. Ele iria realizar ali mais uma cura de um enfermo, de tantas que Ele fez. Mas Jesus não queria só mais uma cura. Ele não foi imediatamente de encontro a Lázaro, porque Ele queria ressuscitar Lázaro, depois que ele havia morrido 4 dias, que as pessoas achavam que ele estava já se decompondo, e estava mesmo cheirando mal. Jesus se apresenta ali. E que coisa interessante, porque quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, a ordem de Jesus foi: tirai a pedra. E sabe o que isso significa? Significa que Deus, Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O nosso Deus é poderoso, não há impossível para Deus. Mas o tirar a pedra significa a nossa parte, aquilo que nós temos que fazer, a nossa fé que nós temos que depositar em Deus, os nossos olhos, a nossa boa vontade que tem que estar agindo em conjunto com o poder de Deus. Jesus iria ressuscitar um morto que havia morrido há 4 dias, mas era necessário remover a pedra. Se aquelas pessoas tivessem olhado para Jesus e dito: não, você não tem autoridade, não, você não tem crédito conosco, por que você quer que nós removemos essa pedra? Talvez ali não tivesse acontecido nada. Não porque Jesus não tinha poder, mas porque a fé, faltou a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Em várias cidades que Jesus passou, Ele diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, se em algumas cidades tivessem feito os milagres que eu operei dentro da sua cidade, eles teriam convertido. Eles teriam se convertido. Porque a incredulidade, ela impede a ação de Deus na nossa vida. Quando nós achamos que não tem mais jeito, quando nós achamos que está tudo perdido, quando nós achamos que não tem mais solução, isso vai bloqueando a ação de Deus na nossa vida. Mas quando nós olhamos e dizemos: o gigante é grande, ele é bem treinado, mas comigo está o Todo-Poderoso, comigo está o Rei, o Senhor dos Exércitos, e eu vou a Ele em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante cai. Quando nós temos fé no nosso coração, o pequeno se torna grande, porque nós não estamos sozinhos. Quando nós deixamos a lógica humana de lado e trabalhamos com a lógica do reino de Deus, nós não tememos mais a nada, e nós não vemos barreira, e não há impossível para aquele que crê. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus é poderoso para abrir portas, fechar portas. Deus é poderoso para levar, para trazer, para levantar, para derrubar. Esse é o nosso Deus.
E quando Maria chega ali, diferente da situação de Lázaro, Deus tinha uma surpresa para sua serva. A pedra estava removida. A pedra estava removida. E por que é que Deus havia removido a pedra? Porque uma adoradora, ela resolveu ir ver como estava o seu ungido. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos surpreende. Quando nós invocamos a Deus, quando nós nos colocamos no serviço de Deus, Deus tem surpresa para nós. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você nos últimos anos tenha tido muitas decepções, mas Deus, Ele tem uma estratégia para apagar do nosso coração as decepções. Deus tem um jeito diferente de apagar e arrancar de nós as decepções. Maria talvez estivesse muito decepcionada, talvez ela estava muito triste, talvez ela estava amargurada, mas Deus mostrou algo novo. Foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Quando ela olhou Jesus, aquela amargura foi embora e a alegria tomou conta do seu coração. Quando ela achou que havia sido acabado, que estava tudo perdido, Deus mostrou para ela que nada está perdido quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Augusto Cury, ele explica que nossos cérebros são como as ruas, e tudo que é escrito ou colocado nessas ruas não pode ser apagado. Seja decepções, alegrias, elas estão sempre na nossa mente e sempre nós lembramos. Mas há uma maneira de nós lidarmos com os nossos traumas, com as nossas dificuldades, é quando nós sobrepomos, quando nós colocamos algo novo em cima do velho. Quando nós tiramos a amargura e em cima da amargura nós colocamos um pensamento de alegria. Quando nós olhamos para o nosso passado e dizemos assim: eu não era nada, eu não tinha nada, eu não fui nada, mas hoje eu sou uma nova criatura na presença do Senhor. Hoje eu sou uma criatura nova, hoje eu tenho uma vida diferente, hoje o Senhor Jesus me salvou. Pedro, ele estava muito arrependido. Pedro estava amargurado, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Ele não gostou de fazer aquilo, foi uma fraqueza. Ele ficou com medo, ele estava como os discípulos aqui estavam, dentro da casa, com medo dos judeus, com medo do que ia acontecer, porque afinal de contas eles tinham lutado por Jesus, e agora Jesus estava morto. Pedro estava amargurado. A Bíblia diz que quando o galo cantou, ele se lembrou da profecia, daquilo que Jesus havia dito a ele, e ele chorou amargamente. Mas Jesus se apresenta a Pedro, Jesus ressurreto, porque o nosso Senhor não morreu. Ele está vivo e Ele está no nosso meio. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, um Deus que tudo vê, um Deus que olha para a nossa vida, um Deus que nos entende, porque Ele já foi ser humano também, um Deus que é capaz de nos resgatar, de nos dar uma nova chance se for preciso. Um Deus que, se for preciso, Ele apaga e começa tudo novo na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Pedro estava muito decepcionado e Jesus se apresenta a ele. Talvez Pedro, dentro do seu coração, ele estava dizendo: seu covarde, por que é que você negou o seu Senhor? Talvez Pedro não se perdoava, talvez Pedro olhava para ele como a pior das criaturas do mundo. E Jesus se apresenta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: é claro que eu te amo, Jesus. A primeira negação de Pedro estava sendo apagada naquele momento. Jesus estava colocando uma informação nova sobre a decepção de Pedro.
No lugar da negação, Jesus estava colocando dentro do coração de Pedro que ele amava o Senhor. A segunda negação de Pedro, a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando para nós nessa noite, irmãos. Também Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, pela segunda vez, responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. A segunda negação de Pedro acabava de ser apagada ou sobreposta por uma informação nova por parte de Deus. Jesus estava dizendo para Pedro: você não é um covarde, Pedro. Você é um amado meu. Você me ama. Você é capaz, Pedro, de levantar, de superar, de começar tudo novo. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí ele começou a chorar. E aí ele se derrama na presença do Senhor. E aí ele diz: tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor sonda os corações. A palavra do Senhor diz que antes que haja palavras em nossa boca, o Senhor já conhece. E de novo Jesus diz, e agora ele dá uma missão para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E aquele homem que havia negado Jesus 3 vezes, ele se tornou uma autoridade na presença do Senhor. E na sua primeira pregação, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, que transforma aquele que negou em um grande pregador para a sua glória. Esse é o poder do nosso Deus. O nosso Deus tem o poder de transformar as decepções em alegria. O nosso Deus, ele tem poder de fazer como ele fez com Jó. Aquela decepção que Jó teve, ela se tornou numa grande alegria, porque Deus deu a ele tudo em dobro. O nosso Deus, meu irmão e minha irmã, ele tem uma particularidade. Ele pode começar do fim. Ele pode começar do fim. A Bíblia diz que José, depois dos sonhos, depois que ele sonhou, depois que Deus mostrou para ele, ele foi lançado dentro de uma cisterna. E parecia que havia acabado. Parecia que ele estava condenado a ser mais um escravo no Egito. Parecia que ele não teria mais chance de ser aquilo que Deus mostrou para ele que ele seria. Mas de repente, tudo muda. Porque o nosso Deus, ele pode escrever a nossa vida como ele quer. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e não está nas mãos de mais ninguém, a não ser o nosso Deus. E José se torna governador do Egito. O diabo disse para Moisés no deserto, disse sim, é o fim. E Deus disse: é o começo. Você é o libertador do meu povo. Moisés estava ali e parecia que tudo tinha acabado. Parecia que tudo que ele tinha vivido tinha se acabado e ele estava condenado a viver no deserto. E de repente começa uma nova fase na vida de Moisés. E ele se torna o grande, o maior líder de todos os tempos. Um homem que falou com Deus face a face, que andava com Deus e que tinha grande comunhão com o Senhor. Esther, ela se levanta num tempo de escravidão, num tempo em que as pessoas estavam sendo escravizadas. Ela era uma moça muito bonita, mas pobre. Ela não tinha nada. Ela achou que aquilo era o fim, que ela também estava condenada a ser mais uma escrava. E de repente, pelo poder de Deus, ela se torna
a rainha dos medos e persas. Ela se torna uma figura importante para fazer diferença para o povo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Você pode imaginar o que passou na cabeça daqueles moços? Eles pensaram que ia encontrar a morte lá dentro. Eles pensaram que era o fim. Mas Deus tinha surpresa para eles. O anjo do Senhor já guardava dentro da fornalha. O anjo do Senhor já estava ali, colocando uma temperatura ambiente. O anjo do Senhor já estava ali, dando ordem àquele fogo e dizendo: vem aí 3 servos meus e não toque neles. E ele teve que obedecer. Daniel, sincero, orando e buscando a Deus, foi condenado porque buscava o Senhor e não se dobrava diante de outros deuses. Eu acredito que no momento em que ele estava perto daquela cova, talvez ele aceitou a condição da morte. Eu morro, mas não nego o meu Deus. Talvez ele pensou que era o fim, mas o nosso Deus de surpresas, ele já estava lá, falando com os leões e dizendo para os leões: fecha a sua boca, que hoje vocês não vão tocar neste moço que está descendo, porque ele é o meu servo Daniel. E depois daquele momento em que Daniel é lançado na cova, começa uma nova fase naquele reino. Quando o rei retira Daniel da cova, ele lança um decreto: todos os povos, em todos os tempos, adorem ao Deus de Daniel. Aquilo que parecia o fim se tornou o começo de um grande reconhecimento ao Deus de Daniel. Jonas pensou que era o fim. Dentro daquele peixe ele chega a dizer: da profundeza do abismo eu clamei ao Senhor. Eu acredito que a visão de Jonas dentro daquele peixe era terrível. Ele pensou que era o fim. Os nínives adoravam um Deus cuja simbologia era um peixe. O peixe que engoliu a Jonas, ele não mastigava os seus alimentos. Ele engolia, soltava um suco gástrico que ia dissolvendo os alimentos dentro da sua barriga. Isso custou para Jonas talvez a despigmentação da sua pele. Quando Jonas se apresenta em Nínive, todos os ninivitas sabiam que Jonas esteve na barriga do peixe, porque era inconfundível a química que esse peixe soltava, o que fazia na pele do ser humano. E Deus dirige aquele grande peixe na direção que ele queria, e começa uma nova história na cidade de Nínive. Aquilo que parecia um fim se tornou o começo de uma grande conversão dos ninivitas, e eles vieram todos adorar o Senhor. Diz a palavra do Senhor que eles se arrependeram com cinza, com saco, eles se colocaram a clamar ao Senhor, e aquela destruição não aconteceu nos ninivitas. João, exilado na ilha de Patmos, ele pensou que era o fim. Já de idade, ele pensou que tudo estava acabado. De repente, Deus o levanta
para escrever um dos maiores livros de revelação de toda a história, o Apocalipse. Meu irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, não sei se tem alguma situação na sua vida que você pensa que vai ficar assim mesmo, que não vai acontecer nada diferente. Não sei se tem alguma situação na sua vida que você olha, talvez seja um ente querido, talvez seja uma situação na sua vida, talvez seja um sonho que você vem trazendo há muitos anos, que você já não tem esperança de que isso aconteça. Deixa eu te lembrar uma coisa: o fim para Deus não existe. Existe o fim para nós, seres humanos. Porque Deus, ele pode começar em qualquer tempo. Lá nas bodas de Caná, ele disse que não era o tempo dele, mas ele começou ali o seu ministério de milagres. E ele pode começar na nossa vida em qualquer momento. Pode ser nessa noite, se ele quiser. Ele pode começar a escrever uma nova história. Pode ser que até hoje você tem dito que você está em dificuldade, que você tem, talvez, como disse o apóstolo Paulo, um espinho na carne. Talvez você até hoje tenha dito que você ainda não alcançou. Pode ser que até hoje você conte algo na sua vida que representa uma grande decepção. Mas sabe o que isso pode se tornar na sua vida? Sabe o que pode se dar início na sua vida a um grande testemunho para a glória de Deus? Pode ser que você diga assim: olha, porque eu nunca vi. Você já viu algum testemunho que começa bonito? Você já viu algum testemunho que não seja daqueles que mexem com o coração da gente, que não seja uma situação em que não tinha jeito? Olha, o médico me disse que eu só tinha 3 meses de vida, mas de repente o diagnóstico do médico, ele para e começa a ação do nosso Deus, e aquele que iria viver só por 3 meses, ele vive 3, 4, 5 anos, 10 anos, porque o nosso Deus não tem limite. Talvez a gente olhe para um ente querido, um familiar nosso, e a gente diga: meu Deus, parece que não tem solução, parece que essa pessoa não se converte, parece que essa pessoa não reconhece o poder de Deus. Mas o nosso Deus, ele tem poder para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O nosso Deus, ele tem poder para cessar aquilo que vem nos afrontando até hoje e começar uma nova história na nossa vida. O nosso Deus tem esse poder. Não foi diferente daquele momento. Todos achavam que Jesus havia morrido. Todos achavam que a esperança estava acabada, mas de repente Deus começa algo novo. Deus começa a surpreender as pessoas e mostrar que o nosso Jesus, ele está ressurreto, e ele está no nosso meio, e ele está aqui nessa noite, porque ele diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei se você está angustiado, se você está decepcionado, se você está triste, se você acha que tudo é uma rotina na sua vida, mas eu quero profetizar na sua vida algo novo, algo surpreendente, algo novo para a glória do Senhor. Algo vai acontecer na sua vida da parte de Deus, que vai mudar a história da sua vida, e você vai contar a sua vida até este acontecimento, porque Deus, ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ei, irmão, irmã, cadê
talvez ele está lá na gaveta, talvez você ache que terminou, talvez você ache que aquilo não vai acontecer mais, mas Deus está dizendo nesta noite que Ele é Deus, que faz tudo novo e que Ele pode começar algo na nossa vida, porque Ele é Deus. Talvez o seu sonho morreu, talvez o seu sonho está deixado de lado, mas Deus nos diz nesta noite que Ele vai ressuscitar sonhos, que Ele vai fazer algo novo nas nossas vidas, porque Ele é Deus de coisas novas. Aleluia, Jesus. Não aceite palavras negativas, meu irmão. Não aceite palavras negativas, minha irmã. Não aceite pessoas que ditam o seu destino. Com todo respeito à medicina, aos psicólogos, com todo respeito a todos aqueles que têm conhecimento do mundo natural, com todo respeito, mas nós servimos um Deus sobrenatural, um Deus de um mundo sobrenatural, um Deus de milagres, um Deus que faz coisas sem explicação, um Deus que é poderoso, um Deus que levanta, um Deus que nos leva, um Deus que abre portas. Esse é o nosso Deus. Todos esses personagens que eu citei aqui nesta noite estavam diante de situações que pareciam o fim. Moisés diante daquele mar vermelho, fora as murmurações das pessoas, eu acredito que dentro do coração dele, ele não via muita saída. Ele achava que ele estava condenado ali a ser recapturado pelos egípcios. Mas o nosso Deus de repente dá uma ordem: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche, e o que você tem na mão, toca nas águas. E Moisés toca naquela água e o mar se abre. Ah, que Deus maravilhoso! Talvez José, ele achou que não tinha mais jeito. Talvez José achou que era o fim. Mas de repente a fidelidade daquele moço escreve algo novo em sua vida, marcado pela obediência e fidelidade ao Deus que ele servia. Deus começa a mostrar que Ele é Deus. Por que muitas vezes a gente fica decepcionado, triste, achando que são as pessoas que dirigem a nossa vida, que nós só fazemos aquilo que esse ou aquele deixa, que nós só vamos chegar onde esse ou aquele permitir? Não, meu irmão, não, minha irmã, nós iremos até onde o nosso Deus quer que nós vamos, e ninguém pode impedir, porque operando Deus, ninguém impedirá. Sabe o que Deus coloca no meu coração aqui nessa noite? Ele está falando com pessoas que receberam ministérios da parte do Senhor, pessoas que receberam dons de Deus para realizar sua obra na face da terra. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você. Se levanta, se desperta, se coloca na presença do Senhor, porque aquilo que nós podemos alcançar junto a Deus é incomparável. Não tem comparação, não tem alegria no mundo que possa superar a alegria que Deus coloca no coração daquele que agrada ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós começamos a alegrar o Senhor, nós começamos a sentir a força do Senhor na nossa vida. Ministério de Louvor, pode se aproximar aqui, por favor. São 8:45. Nós já vamos partir para o encerramento.